O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência, sabe que todas as edições do mês de outubro são dedicadas às entrevistas com professores e professoras, como uma forma muito singela e simbólica em prestar uma justa e merecida homenagem a esta categoria que está na origem de todas as profissões e por quem eu tenho profunda admiração e gratidão eterna. Desta forma, você que nos acompanha semanalmente observou que nas edições anteriores tivemos a oportunidade de conversar com o professor, escritor e mestre Ricardo Lengruber, como também na sequência com a ilustre professora Caroline Klein, secretária municipal de educação, que aqui esteve prestando importantes esclarecimentos. Nesta edição, dando continuidade, conversaremos com um dos mestres mais conhecidos em Nova Friburgo e, quiçá, no país. Uma vez que, além de professor de muitos alunos que tiveram esse privilégio, especialmente no Colégio Anchieta, onde tive também esta oportunidade histórica, também se destaca como escritor e conferencista, ocupando também alguns cargos na administração pública, onde cito a Secretaria Municipal de Educação, no governo do saudoso prefeito Paulo Azevedo. Pois bem, diante deste cenário, que também estamos ainda convivendo, provocado pela pandemia do Covid-19, a educação formal, escolar, sofreu e ainda sofre profundas alterações. Não sabemos ainda, com convicção e certeza, quando este momento terminará. Até porque este vírus, que é traiçoeiro e anônimo, já está se apresentando de outras formas. Portanto, vacinar é fundamental. É preciso que você obedeça às determinações dos órgãos sanitários, sobretudo no que se refere à oportunidade de se vacinar. É preciso se vacinar para se retomar a nossa rotina, inclusive nesta área extremamente importante que se oferece como um serviço essencial à população, conforme prescrito na nossa Constituição Federal, também conhecida como Carta Magna. Entretanto, diante desta incerteza, novas formas de ensino e aprendizado foram criadas, foram tentadas, algumas, entretanto, sem obter êxito, mas outras, me parece, que estão sendo adotadas e que permanecerão definitivamente nesta relação entre alunos, professores, corpo docente e corpo discente. E, sobretudo, com o olhar atento e vigilante da administração pública. Portanto, teremos a oportunidade de ouvir um profundo conhecedor da matéria que, tenho certeza absoluta, lhe despertará interesse e poderá também contribuir com a sua reflexão. Até porque, entre os meus inúmeros bordões, também costumo dizer que do outro lado da tela tem vida inteligente.
com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com os trabalhos técnicos de Pablo Machado, o estagiário, e Marcone JR, nosso eclético operador técnico. E, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores. Diretamente do estúdio Rafael Jacu, nesta edição de número 711, neste dia 18 de outubro de 2021. Vou até dar uma pausa aqui no filme porque bateu aquela fome e eu vou mostrar pra vocês a minha escolha do dia. O delivery, minha batata favorita, agora tá dando cashback, que é dinheiro de volta no seu pedido. E tem muita variedade. Batata recheada, escondidinho, fica até difícil de escolher. E não tem coisa melhor do que comer bem e ganhar dinheiro de volta, né? Então bora pedir! Aqui no aplicativo da Nível Cashback já tem todos os canais de comunicação para você fazer seu pedido. Tô em dúvida entre essas três opções. Já decidi. Vou nessa de bacon. Pediu? Só não esquece de colocar no campo de observação que quer seu cashback, hein? Ih, já chegou. Agora eu vou pedir licença para devorar esse prato lindo. E você não perde tempo. Se estiver me assistindo pela televisão, já escaneie o QR Code que tá aí na tela. E se você estiver me assistindo pela internet, é só acessar o link, baixe o aplicativo e garanta já o seu cashback. Minha batata favorita, essa delícia que agora te dá dinheiro de volta. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de apoio às campanhas de prevenção à saúde. Conforme você pode observar, sem muitas dificuldades, este destemido apresentador está sempre utilizando algum adereço cor-de-rosa, como, por exemplo, esse charmoso chapéu e este laço que está afixado na minha camisa como forma de potencializar e alertar para esta campanha, que evidentemente tem duração anual, mas especialmente em outubro, as autoridades e os órgãos, sobretudo a nível internacional, ressaltam e destacam este mês como sendo aquele mês em que as mulheres devem buscar o diagnóstico precoce, promovendo inclusive o autoexame e, se encontrarem algo estranho na região dos seus seios, buscando atendimento, quer seja na rede pública ou na rede privada. Até porque este câncer é o que mais acomete as mulheres no nosso país, mas que, sendo detectado com antecedência, permite e oferece a possibilidade de cura em até 95% dos casos. Sendo assim, querida telespectadora que sempre nos prestigia, esteja atenta, esteja vigilante, procure se examinar, se cuide. E desta forma, estamos também exibindo esta singela cartela para lhe chamar a atenção, onde ressaltamos a possibilidade de você se cuidar, se amar e se tocar, literalmente falando, para que você, dessa forma, se previna. É uma campanha do programa Cidade Real que se estende durante todo o mês de outubro
para que você não relaxe, para que você resgate a sua autoestima, o seu amor próprio e os seus cuidados indispensáveis neste mês de outubro, como também no próximo mês estaremos ressaltando o Novembro Azul. Sendo feitas essas considerações iniciais, nós queremos anunciar com grande satisfação, grande, eu diria, prestígio demonstrado pelo nosso convidado, que sempre atende os nossos convites, demonstrando grande carinho, não tão somente com este apresentador, que tive o privilégio de ser seu aluno durante 7 anos no Colégio Anchieta, mas também com a TV Zoom. E desta forma, cumprimento o professor, escritor, conferencista e doutor em educação, Hamilton Werneck. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Muito obrigado, Zureu. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estamos no mês dos professores e, evidente, há uma coisa histórica. Eu fui professor de história há muitos anos e há coisas históricas que são agradáveis e que são desagradáveis. As desagradáveis a gente tem que transformá-las em agradáveis. É o primeiro programa que você está gravando. E nós estamos hoje aqui com os olhares de ontem. Ontem, 17 de outubro de 2021, faleceu em Santa Catarina o senhor Zuri Zacarias Maurer, pai do Zuri, do nosso querido Zuri. Eu, como professor de uma época bastante diferente da atual, me lembro da chegada dele ao Colégio Anchieta. Sempre aquele sorriso amplo, tanto dele quanto de sua mãe, e que marca até hoje a visão que eu tenho do senhor seu pai. Então fica aqui os votos de sentimentos e de superação para você, para Rosane, que também foi minha aluna, pessoas que nós não esquecemos o nome, porque o passado da educação, o aluno era mais considerado uma pessoa, mesmo que não houvesse a teoria da educação personalizada. Na realidade, nós trabalhávamos de maneira personalizada, que nós conhecíamos o nome do aluno. A gente conhecia o aluno, a irmã do aluno, como no seu caso, o pai e a mãe. E a gente não se esquece, mesmo sabendo que, por exemplo, a senhora, sua mãe, faleceu há 25 anos. A gente continua se lembrando. E seu pai, certamente, no momento, já ocupa um lugar junto ao grande arquiteto do universo. E lá passará a sua eternidade feliz em honra dos bons trabalhos e boas ações que ele fez para que esse mundo pudesse se tornar mais justo e perfeito. Professor, parabenizando a sua prodigiosa memória por citar com precisão esses fatos que aconteceram exatamente nesse tempo que você citou, mas nesse momento, embora vá me referir a esta lamentável perda ao término do programa, a nossa família quer agradecer, sensibilizar o seu carinho, a sua deferência e o seu espírito sempre fraternal com todos, pela forma que sempre nos tratou, inclusive com laços no 6º Distrito de Conselheiro Paulino, e assim temos a certeza de que a trajetória de ambos, tanto mãe quanto pai, deixaram legados. São exemplos e referências a serem seguidos. Nos honra e nos orgulha ter sido filhos deste casal. Isto posto, professor, também queremos que você nos explique, ou cite, ou nos informe o recente título de doutor em educação, que foi merecidamente conquistado
numa universidade internacional, onde, evidentemente, o seu desempenho foi registrado e reconhecido por méritos. Zuri, a pandemia é uma desgraça, mas você tem que fazer uma limonada do azedume do limão. Da casca. Da casca. Né? Então, o que acontece é que a Western Christian University, que está com a sede na cidade de Jacksonville, Flórida, ela é uma universidade que o curso principal que ela tem é uma universidade de confissão evangélica batista. A assinatura que se encontra ali do lado direito do Dr. Ronald Prater, que é o presidente da universidade. Ele é um pastor batista e ele reside no Brasil, ele reside em Brasília. Então, você é que eu fiz a defesa de tese numa banca internacional, com a presença dele, inclusive, na cidade de Brasília, onde ele tem parceria com uma outra universidade. Então, é interessante notar que esse trabalho à distância, a gente pode se aproveitar dele. Eu comecei, de fato, o doutorado em outra universidade, não pude concluir, não é? Eu tinha muitos cursos, e quando me perguntam, mas afinal de contas, para que você quer isso? Se você não vai mais fazer concurso nem para a área pública, não vai. Falei, bom, primeiro, é um título que me permite compor alguma banca de exame ou de mestrado ou de doutorado numa universidade pública ou particular. Me permite dar aula em mestrados e doutorados de universidades particulares, que não vão exigir nem a convalidação, mas eu tenho todo o material necessário, juridicamente necessário, para uma convalidação do diploma. O mais importante é o seguinte: o século XXI é o século não só da informação, mas da conexão, e é o século em que você tem que estar atualizado. E nada melhor para uma atualização do que realmente você melhorar a sua capacidade de pesquisa. Então, um doutorado, ele melhora a sua capacidade de pesquisa. Sem dúvida. A visão americana é diversa. O americano entende que mestrado é para quem quer dar aula e que doutorado é para quem quer pesquisar. E como o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele foi professor na Universidade de Harvard, ele assimilou essa ideia americana e uma vez ele usou uma expressão que não foi bem compreendida no Brasil. Se você não quer pesquisar, que vá dar aula. E foi interpretada como pejorativa, mas na visão americana não é pejorativa. É quem não quer pesquisar, que é típico do doutor, ele então usa. Se tiver o título de mestre, vai dar aula. Por isso, nas universidades americanas, não é obrigatório você apresentar o título de mestre para você fazer o doutorado. Porque ele entende, ele quer pesquisar, ele não quer dar aula. Essa é a questão. Agora, no Brasil, a coisa é diferente. Por quê? No Brasil, tudo se faz para atrasar a vida do profissional. Atrasar, emperrar, atrapalhar, evitar concorrência. Então, o que é que se faz? Inventam o que não é necessário. Você quer fazer mestrado? Quantas especializações você tem? Ele não precisa ter nenhuma especialização. Ele pode sair da licenciatura para uma pós-graduação lato sensu e fazer mestrado. Se fosse nos Estados Unidos, ele sairia de uma licenciatura e poderia ir direto para o doutorado, porque o doutorado é específico para você pesquisar. Evidentemente que aí ele não iria para uma sala de aula. Então, o que é um mestre? O mestre é aquele que começa a atuar quando a pesquisa termina. E quem pesquisa? O doutor. Mas quando eu converso com o público que me ouve, numa palestra, como anteontem fiz em Aracaju, para 200 e poucos professores da região do Sergipe, Bahia, eu dizia, olha gente, título de doutor, no meu caso,
É um título. Você se sente muito feliz, muito honrado, valorizado. Você pode servir mais e melhor. Sem dúvida. Tá? Você pode fazer com que o ambiente em seu entorno seja melhor. No entanto, é preciso notar o seguinte. Se você me perguntar qual é a sala de aula que mais me desafiou, eu vou dizer para você, não foi uma sala de aula de mestrado, não foi uma sala de aula de doutorado, não foi uma sala de aula de licenciatura. Foi aquela sala de aula de primeiras letras multisseriada, que você tem várias séries. E aí, se você me permite a interrupção, professor, eterno mestre, assim carinhosamente lhe chamo, você é um professor raiz. É aquele que passou pelo chão da escola, que eu acho um termo lindíssimo, belíssimo. E conhece, como poucos, esta trajetória do chão da escola até esse momento que nós estamos aqui. Quais as diferenças principais que você estabelece, se bem que isso é um tema que dá para desenvolver uma tese, nesse aspecto? Tanto no que se refere ao aprendizado acadêmico, quanto às relações humanas, que você disse no início da entrevista que eram muito mais pessoais. Bom, mudou muito a ferramenta. A ferramenta. A ferramenta. Agora, eu faço uma comparação entre aula e cozinha. Boa. Se o cozinheiro que se apresentou não sabe cozinhar, você coloca na mão dele um fogão a lenha, você coloca um fogão elétrico, você coloca um fogão a gás, você coloca um forno elétrico, um forno de micro-ondas, um forno de fogão a gás, porque o prato que ele vai colocar na mesa, você não vai suportar e não vai comer. Se ele for um bom cozinheiro e ele não tiver fogão, ele faz a comida num braseiro. Ele é capaz de cozinhar um ovo no espeto, na brasa, sem usar panela e sem usar água. Ovo no espeto. Ovo no espeto. Pegue um bambu, faça uma haste, vamos dizer, uma ponta, coloque um pouco próximo da brasa, esquente esse espeto de bambu. E em seguida, fure o ovo. O calor do espeto solidifica a clara. Fure o ovo num ponto só. Não atravesse. E deixe a 40 centímetros da brasa. Vá tomar seu banho de rio, vá tomar seu banho de cachoeira. Quando você voltar, o ovo está cozido. Então, sabe cozinhar? Práticas de escotismo? Sim. Práticas de escotismo que os atuais administradores aqui da TV Zoom também aprenderam. Julinho Cordeiro era um ótimo cozinheiro em acampamento. Roosevelt Conci era um ótimo provador de comida. Se o Roosevelt comia a comida dos escoteiros, era sinal de que estava boa. Porque ele sempre foi exigente, com as coisas bem feitas, etc. Uma saudação, então, a eles. Não é? Aliás, é o primeiro programa que eu faço estando a Zoom, TV Zoom, sob a administração deles. Exatamente. Não é? E também, você falou em professor raiz. A amizade, por exemplo, com o pai do Julinho Cordeiro, o pai do Julinho Cordeiro me carregou no colo. Que isso? Aqui na Vila de Monerá, para onde ele ia todo final de semana, quando ele começou a namorar a dona Lourdes, falecida. E quando eu nasci, a dona Lourdes devia ter uns 17 anos, 18, namorava Paulo Cordeiro, e dona Lourdes fez sapatinhos de lã para mim. Sensacional. Entendeu? Então, essas relações continuam até hoje, não é? Com a família do Roosevelt, a mesma coisa, não é? A mesma coisa. Então, a escola do professor raiz, ela nunca esteve longe da família, que é a primeira escola. A suplência vem Perfeito, professor. Da escola formal. Perfeito. Mas a escola primordial é a família. Quando você tem uma desestruturação na escola,
ou a criança tem muito problema, é bom você verificar como é que antes estava a situação da educação dela. Porque nós temos hoje uma desestruturação muito grande do contexto familiar. E essa desestruturação não quer dizer que ela resolva todos os problemas, mas ela funciona de maneira a colaborar mais com a escola. Uma família bem estruturada, geralmente o que é que ela faz? Ela não vai à escola brigar com a escola. Ela vai à escola saber o que aconteceu. Se a escola tiver razão, a família aceita. Se ela não tiver razão, eles vão procurar entrar num acordo. Então, uma saudação especial a Julinho, a Roosevelt e tudo mais. Então, falávamos da cozinha. Sabe cozinhar? Não há problema. O prato sairá bem feito, com fogão, sem fogão e com qualquer tipo de... Ou mesmo no braseiro. Exato, o mesmo braseiro. Ele faz. Pode ser uma prática aprendida num acampamento de escoteiros, ou pode ser uma prática aprendida numa escola, como tem aqui a Universidade Cândido Mendes e o Canto Neto, Salvador. Né? Salvador. Ele trabalha e ele procurou se especializar e foi para a Argentina. Ou seja, você coloca na mão dele qualquer coisa que ele vai apresentar um prato sofisticado. A sala de aula, Zuri, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Se o professor não souber dar aula, você pode colocar o notebook mais sofisticado com Windows 11. Pode colocar um celular de última geração, que ele vai conseguir, à distância, produzir um horror de tal maneira que não há aluno que consiga aprender. Mas se ele souber dar aula, ele vai adequar a imagem, ele vai adequar a linguagem, ele vai se adaptar a qualquer ferramenta, aprender a usar a ferramenta, até naquilo que é mais simples. Por exemplo, eu estou conversando com você, o telespectador está dizendo, nenhum nem outro está olhando para mim. Mas na hora que eu olho para a câmera, que eu olho no olho da câmera, que é uma técnica para olhar para o seu olho. Sem dúvida. Para olhar para você que está assistindo o programa. E qual é a diferença? É que você agora está percebendo, ele está transmitindo segurança e confiança. E aí, professor, me permite registrar a desenvoltura de Pablo Machado, nosso cinegrafista, que está registrando um show de imagens que você certamente depois poderá observar com riqueza de detalhes. Ele está se desdobrando nesse momento, querendo fazer jus, evidentemente, a alguma promoção. Ou seja, anteriormente eu o considerava aprendiz, agora ele já está na condição de estagiário. Né? E eu já acrescentei, ele tem direito a promoção e aumento. Agora, professor, nessa sua linha de raciocínio muito provocativa, da mesma forma, queremos ouvi-lo no que se refere ao aluno. Daquela época, que foi a minha, para o aluno de hoje. De hoje. A diferença fundamental que eu percebo é que o aluno de hoje, conforme a escola que ele pertencer, frequentar, ele pode formar amigos ou não. E com a rotatividade que hoje é muito grande do professorado, e essa rotatividade que muitas vezes se configura em mudança de escola por parte deste aluno, isso faz com que ele não tenha os mesmos laços de 30, 40 anos atrás, como os alunos tinham em relação aos seus professores. Outra coisa que eu considero uma coisa danosa é a escola que todo ano mistura todos os alunos de todas as turmas. Então os alunos não formam grupos de amigos, a não ser no tempo em que caminham para a escola, se caminham juntos, ou no tempo do recreio. Por quê? Eu ouvia um CEO de uma grande empresa, nesta semana que passou, ele dizendo, você vai à escola para quê? Para aprender tudo que já está nos tablets? Tudo que está no Google? Não perca seu tempo. Você tem que ir lá para aprender a ser cidadão. Você tem que ir lá para aprender a saber conviver
com as pessoas. A aprender a aprender. Porque saber das coisas e ter informação, você não precisa mais de professor. Agora, para conhecer método, processo, convivência, aprender a ser e aprender a conviver, sobretudo é função da escola. Será o futuro da escola? Eu acho que é o futuro da escola e, na semana passada, começou no Japão um novo sistema educacional. E é uma mudança que eu percebo, pelo que eu conheço aqui de Nova Friburgo, do que é a colônia japonesa. A gente percebe no japonês, como eu percebia na imagem do Japão que eu tenho. A imagem do Japão que eu tenho é a do professor Kato. Ele passou isso. Hideo Kato. Hideo Kato. Meu Cláudio professor. Hideo Kato. Exatamente. O nome dele japonês não era esse. Não? Não, era um outro, que os filhos sabem. Mas como ele veio para o Brasil e foi batizado na Igreja Católica, não foi batizado com o nome japonês. O nome japonês, me dizia um dos filhos do professor Kato, que significava inteligente, criativo, e isso ele era. Sem dúvida. Isso ele era. Fantástico. Aí trocaram esse nome e colocaram Cláudio. Ora, Cláudio é uma palavra da língua latina que significa claudicante, quer dizer, aquele que manca. O que o Kato nunca foi. Entendeu? Sem dúvida. Então trocaram o nome, mas ele, graças a Deus, não trocou o significado japonês do nome dele, que infelizmente eu não gravei, não guardei. Mas o japonês é marcadamente patriótico. Ele ama profundamente a terra do sol nascente. A reforma japonesa não nega isso, mas diz o seguinte: temos agora que preparar um cidadão não para a Ásia, não para o Japão somente. Nós temos que preparar um cidadão para o mundo. Então ele virá à escola para ler, vai ler e ter um crescimento na leitura até chegar a ler um livro por semana e atingir 52 livros por ano. Nós temos 52 semanas. Quando eu ouvi isso, eu disse, meu Deus, na década de 60 e 70, através da National Geographic Magazine, hoje tem até canal de televisão, Exato. e através da revista Correio da Unesco, editada pela Fundação Getúlio Vargas e distribuída pela Fundação Getúlio Vargas, eu li essas duas revistas, e eram as duas revistas que me colocavam um pouco à frente das coisas. E ensinavam e insistiam com a leitura. E eu fiz um propósito um dia que um aluno me perguntou. Era a turma do Dircinho Ruiz, era a turma do Claudinho, que é professor da UERJ, era a turma que plantou uma palmeira no Colégio Anchieta, a turma do Julinho. Exato. Eu prometi a esse pessoal o seguinte: vocês estão perguntando como é que eu sei responder tanta coisa? Eu tenho duas revistas que eu leio. Quando a turma se reuniu há 3 ou 4 anos atrás, eles voltaram a fazer a mesma pergunta e a segunda. E aquilo que você nos prometeu, você cumpre? Eu falei, eu consigo enfrentar situações diferentes porque eu estou cumprindo o que eu prometi a vocês na virada da década de 60 para 70. Eu vou ler 50 livros por ano. E mantenho até hoje. Mantém. Mantém. Eu ontem acabei de ler Pipas. As Pipas, que é de um grande escritor da região do Mar Báltico, que viveu na França, lutou na França. Os livros quase não chegam aqui. Mas eu acabei de ler o Escravidão 1, Escravidão 2, do Laurentino Gomes. Acabei de ler O Torto Arado, que tem muita relação com os livros do Laurentino Gomes, para você verificar quão grande é a asneira que é dita por um cidadão brasileiro, afrodescendente, que ocupa a presidência de um grande instituto, que é o Instituto Zumbi dos Palmares, ao afirmar que a escravidão no Brasil fez bem aos negros africanos. Eu acho isso de uma desumanidade total.
Leia a Escravidão 1, leia o Escravidão 2, e você vai ver que esta expressão não tem o mínimo sentido pelo sofrimento dos afrodescendentes e dos próprios africanos que vieram para o Brasil. Então, o que você percebe é que a educação, no caso do Japão, ela está insistindo com um cidadão de caráter internacional. Ou seja, universal. Universal. Um cidadão que saiba lidar com ferramentas modernas, um cidadão que entenda de filosofia, de sociologia, que seja capaz de ler muito, de discutir e trabalhar com 4 idiomas. 4 idiomas? 4 idiomas. Japonês e mais 3. Isso começou a ser colocado em prática no Japão semana passada. De modo que a escola brasileira, que só está ensinando coisas que estão no Google, perfeito, ela está totalmente atrasada. Perfeito, professor. Totalmente atrasada. Então, você veja, você entrevistou aqui 2 pessoas de altíssimo padrão educacional. E quero já lhe informar, como também a nossa expressiva e maciça audiência, que encerraremos a série de entrevistas deste mês, conversando na edição da próxima segunda-feira com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, cujo pai foi amigo do seu pai e que carinhosamente aqui é denominado como raposa felpuda da política friburguense. Ou seja, já não é só de um partido, é de vários. Mas além do pai, essa amizade, ela tem mais de século. Porque o meu avô foi muito amigo do avô dele. Sensacional. O meu pai foi muito amigo do pai dele e eu sabia. E ele sabia. Nós nos tornamos amigos e os nossos filhos são amigos e nem ele nem eu falamos desta amizade, a não ser depois que ela foi estabelecida. Tá? Então eu vejo, por exemplo, você entrevista o Ricardo Lengruber, que tem um conhecimento vastíssimo em educação, fez um doutorado na PUC do Rio na área de teologia, da Confissão Evangélica Metodista. É uma pessoa que escreve muito. Extremamente culto. Extremamente culto, preparado. E você entrevistou a Carol Klein. E a Carol é o que eu já disse várias vezes para outras entrevistas, ela tem 3 características importantes para um secretário de educação. Aliás, você vai entrevistar, na realidade, 4 secretários. Exatamente. A atual e 3 anteriores. Perfeita observação. Porque o Lengruber, Ricardo, foi secretário, o Jorge foi secretário, eu fui secretário. E a Carol tem 3 características importantes. Primeiro, ela é competente. Segundo, ela conhece a rede. Professora raiz. Ou seja, a Carol conhece hoje mais a rede de ensino do que eu conhecia no primeiro ano em que eu fui secretário. Conhece mais. Conhece mais a rede. Sim. Do que eu conhecia. Sim, no seu primeiro ano. No meu primeiro ano de secretário. Sim. E ela tem uma característica muito importante. Ela tem um relacionamento muito bom com seus pares. Qual é o grande desafio que ela tem pela frente? É mudar o perfil da escola. Fazer com que a escola municipal, que está sob seus cuidados, recupere o perfil do sagrado que é o professor. Do respeito que a sociedade tem que ter para com o professor. Este é um problema gravíssimo do Brasil de hoje, porque nós temos governantes que depreciam o professorado, tanto do ensino superior, quanto do ensino médio, quanto do ensino básico. Isso é a mesma coisa que dizer, o que você quer do país? E incluo também nessa mesma, vamos dizer assim, categoria que tem sido desprezada pelas autoridades, pela sociedade de uma forma geral, o policial. Sim. Que antigamente, quando se apresentavam, eram reverenciados. Isso não acontece. Há uma, vamos dizer, uma depreciação, uma desconstrução, que é a palavra mais técnica que se usa. Sem dúvida. E há teorias nesse sentido, não é?
da desconstrução. Como que eu desconstruo uma narrativa? Como que eu desconstruo... Por exemplo, eu tenho uma narrativa sobre o sofrimento do negro escravo, certo? Mas eu posso criar, eu posso desconstruir esta narrativa e tentar criar uma outra. Não, foi benéfico para ele. Essa desconstrução foi feita durante longos anos a respeito da figura do policial, que foi perdendo o quê? O respeito. Sem dúvida. E passou a criar, com a presença dele, um certo medo. Mas o indivíduo não é bandido, o indivíduo não tem o que temer, mas ele criou isso. Isso é péssimo para a sociedade. Sem dúvida. Porque a função primordial dele é a defesa do cidadão. Então vem várias narrativas. Não, eu tenho que autorizá-lo a dar mais tiro, a matar, a exterminar. Eu falei, mas isto é deprimente diante do policial. Porque você tem que ser vigorosamente contra o crime, mas tentar recuperar ao máximo o criminoso. Se você passar por um campo religioso, você diria, eu tenho que ser contra o pecado, mas eu tenho que recuperar o pecador. Isso é Tomás de Aquino na Idade Média. Professor... Com o professor está sendo a mesma coisa. E com essa sua brilhante citação, nós faremos um intervalo que na nossa época era conhecido como recreio. Sim. Até porque o sinal já tocou, me lembro muito bem disso, sobretudo no Colégio Anchieta, fazendo uma pequena pausa. Quando retornaremos no decorrer do segundo bloco, lhe indagando se a profissão de professor será a profissão do futuro face à escassez de formação de profissionais, como, por exemplo, se tem na área médica, na área tecnológica. Antes, porém, por falar em escassez, continuamos com a nossa campanha de sensibilização pela doação de sangue. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto de solidariedade, mas, sobretudo, é uma luta pela sobrevivência. Os estoques do Hemocentro Regional de Nova Friburgo está abaixo do número considerado razoável. E você pode ser a próxima vítima, que precise, evidentemente, de uma transfusão de sangue. É preciso que a sociedade esteja atenta a esta situação, até porque, entre inúmeros ensinamentos, o professor Hamilton José Mouta Werneck, lá nos idos da década de 70, nos ensinava que sangue é um item que não se produz em laboratório, ainda, e, portanto, não consegue ser adquirido e licitado sequer pela administração pública. Portanto, os estoques do Hemocentro Regional precisam da sua solidariedade. E, nesse sentido, o programa Cidade Real já vem a diversas edições lhe apresentando a seguinte campanha. Vamos juntos acompanhar. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações. E a coleta é feita individualmente. Ligue para 25238084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30.
conforme disse e reitero, mais do que um ato de amor, um gesto de solidariedade, é a luta pela sobrevivência. Depois do intervalo, retornaremos na reta final do programa, acompanhando a aula do professor, escritor, conferencista e doutor em educação, Hamilton José Mouta Werneck, que quando aqui comparece, sempre nos atende, profere uma aula. Mais do que uma entrevista, uma verdadeira aula que eu tenho certeza absoluta que está lhe proporcionando aprendizado. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A gente ama te presentear, por isso vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se você tá me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você tá me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar! Agora é fácil. Quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Importes dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só! Atacadão Importes, a escolha certa para você se vestir. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de prevenção, conforme você pode observar nessa cartela que lhe apresentamos para sua reflexão, minha querida telespectadora. Ame cada parte do seu corpo e declare amor por ele todos os dias. É assim mesmo. Se cuide, se ame e se toque. Como também, semanalmente, apresentamos a nossa opinião. Até porque também, entre os meus inúmeros bordões, costumo dizer que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E desta forma, a querida professora de Direito Penal e advogada criminalista Aline Freitas Spinelli lhe oferece semanalmente a nossa opinião. Vamos juntos acompanhar. Até quando Friburgo vai continuar sendo esse mar de sangue de mulheres mortas por feminicídio? Até quando? Até quando? Até quando? É a pergunta que muitas mulheres fazem todos os dias ao dormir e ao acordar, vivenciando tortura, humilhação, subserviência, submissão, tudo isso em nome de quê? Em nome de um casamento, em nome de uma religião. Isso não é maneira de viver, nem de sobreviver. A gente não precisa ser humilhada. A mulher ela não precisa ser cobrada por seu marido por ter uma aparência diferente daquela postada na rede social da mulher que lhe admira. Nenhuma mulher tem imperfeição. Imperfeição carrega aquele que ofende, aquele que contamina o seu lar com tortura,
com palavras de ódio, diminuindo, trazendo doença para o seu seio familiar. A pergunta que eu quero dividir com todas vocês hoje e que nós iremos responder juntas no decorrer dessa sequência é: será que denunciar é um caminho sem volta? O ato de denunciar a violência vivida há anos ou há meses ou há dias é um caminho sem volta? Pode ser um caminho que vai transformar aquela relação e salvar a sua vida. Denunciar não vai ser um caminho sem volta para o seu casamento ser reconstruído, caso ele ainda tenha salvação. Denunciar é uma boa escolha. É o caminho da sobrevivência, do respeito, do amor próprio, da dignidade. Ninguém vive sem dignidade. A gente pode sobreviver por alguns anos, por algumas décadas, sem dignidade. Mas essa não é a maneira correta de uma mulher passar a sua vida inteira. O que o Opinião Pública hoje vem, nesse mês de Outubro Rosa, trazendo para você, minha amiga, minha irmã, minha companheira, é: nós temos que viver com um mínimo de respeito e de dignidade. Viver sendo humilhada não é uma forma de sobreviver. E quem vive com medo não vive. Denuncie. E nós vamos construir aqui juntas essa ponte de convencimento, de fundamentos, de ideias, para que, se for o caminho a ser percorrido, que ele seja muito bem percorrido por todas nós. Se o caminho for denunciar, não será um caminho sem volta, será o caminho para a nossa vida. Vamos acabar com esse mar de sangue. Diga não à violência doméstica, diga não ao feminicídio. Nunca foi surto. Essa é a nossa opinião, que é pública. Coragem, sabedoria, competência, ousadia e beleza. Todos esses ingredientes no quadro Opinião Pública, que a cada semana vem se destacando no programa Cidade Real e começa a ganhar proporção. Inclusive aqueles mais empolgados me confessam que, na realidade, o programa Cidade Real é um quadro do programa Opinião Pública, invertendo a ordem, o que eu sou obrigado a concordar. Mas a doutora Aline aborda com propriedade esta situação que nos envergonha. Durante a pandemia, as estatísticas de violência contra a mulher dispararam, subiram absurdamente, incontrolavelmente, chamando a atenção para os feminicídios, que Nova Friburgo se destaca como sendo a cidade no estado em que mais ocorrências acontecem. Certamente isso merece um tratamento firme, severo das autoridades, mas, sobretudo, informação. E o programa Cidade Real, evidentemente, que continuará esta sua missão de oferecer até você informação de utilidade pública. Mas é uma realidade que, repito, nos envergonha. Professor Hamilton, já estamos caminhando para a reta final e eu havia deixado uma questão anterior, se me permite a ousadia, lhe sabatinando. O professor será a profissão do futuro? Antes de chegar lá, sim, eu queria fazer um link com a doutora Aline. Perfeito. E da doutora Aline, em função do que ela falou,
lembrar Pablo Neruda, que diz o seguinte: nós temos dois caminhos na vida. Ou nós caminhamos para viver plenamente, ou para morrer lentamente. Perfeito. E um psicólogo chamado Carcuffi, de Belo Horizonte, escreveu um livro, Relações de Ajuda, que não sei por que não foi reeditado. Ele dizia: se você se realiza, se você está bem na sua profissão, se você está bem no seu casamento, na sua religião, na sua convivência, no seu bairro e tudo mais, na sua cultura, nos seus estudos, no seu trabalho, tudo caminha e tudo está confluindo para esse viver plenamente. Mas se essas coisas te atrapalham e você insiste em continuar, elas fazem com que você viva morrendo lentamente, homeopaticamente, a cada minuto, a cada dia, a cada ano. E ela falou muito bem. Uma pessoa que quer viver plenamente é preciso saber que não deve, não pode, não tem obrigação de continuar uma parceria intelectual, afetiva, familiar, seja o que for, se esta parceria lhe atrapalha o crescimento, lhe atrapalha o viver plenamente. Essa é a questão. Agora, e se uma opinião pública é a opinião de um professor que passa a vida lidando com pessoas? Perfeito. Interessante que duas coisas me aconteceram, eu não vou dizer a cidade, só vou dizer o estado. Mas eu usei esta expressão que estou usando aqui numa palestra feita no Ceará, no interior do Ceará, e numa palestra feita no interior de Minas Gerais. Na palestra do Ceará, quando a palestra terminou, uma religiosa, de uma congregação religiosa, veio conversar comigo e disse: professor, muito obrigado. Eu ouvi a frase que eu precisava ouvir para pedir o meu desligamento da ordem religiosa. E em Minas, quando eu acabei a conferência, eu percebi que saiu lá do fundo da plateia uma professora correndo pela margem da plateia, correndo, ela subiu no palco. Eu falei: o que vai acontecer? Ela chegou e disse: muito obrigado. Eu falei: mas muito obrigado por quê? Você acabou de me dar o argumento para eu chegar em casa e me separar do meu marido. Eu falei: mas eu não tive essa intenção. Sim. Mas ela disse: mas eu preciso viver plenamente. Então, juntando o poeta Neruda com o Carcuffi, sem querer, eu coloquei alguma coisa na mente de duas pessoas que mudaram a vida dessas pessoas. Esse é o link que eu faço com a doutora Aline, que participou em Opinião Pública no seu programa. Agora... Conclua. Não, agora eu entraria na questão do professor. Se é uma profissão do futuro ou não. Se é uma profissão de futuro ou não. As pessoas observam muito a questão. Acabou o tempo? Lamentavelmente, professor, o tempo regulamentar se esgotou. Nós já estamos nos acréscimos, mas trataremos desta indagação na sua próxima participação. Perfeito. Como será a nossa profissão no futuro? Perfeito. Que papel ela terá? Exatamente. Aí você vai poder desenvolver toda essa tese, mas o tempo regulamentar está esgotado. A sua aula, como sempre, de muito fácil compreensão pela sua didática e se torna muito atraente. Portanto, o tempo passa desapercebido. E sou obrigado, por dever de ofício, a lhe interromper, lamentavelmente, com grande e profundo pesar, mas quero, em nome da direção da emissora,
dos citados Júlio Cordeiro e Rússio Conci e da produção do programa, agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua deferência e, sobretudo, o seu comprometimento com o ensino e com uma educação de qualidade. Ok. Seja sempre muito bem-vindo. Sempre às ordens. Precisamos encerrar definitivamente o programa, entretanto, preciso novamente registrar com pesar o falecimento do meu pai, ocorrido ontem, 17 de outubro, em São Francisco do Sul, cidade litorânea do estado de Santa Catarina. Meu pai, que após o falecimento da minha mãe, ocorrido há 25 anos atrás, retornou para as suas origens, constituiu nova família e viveu intensamente. Entretanto, após 87 anos de existência, o desgaste do corpo, do organismo, é natural, é previsível, se tornando, inclusive, a confirmação da única certeza que temos desde que nascemos. Meu pai, senhor Zuri, e minha mãe, dona Célia, sempre tiveram uma participação extremamente atuante nas ações solidárias, comunitárias e de caráter, sobretudo, religioso, se tornando referência para todos aqueles que tiveram o privilégio, a honra e a inspiração de conviver com ambos, especialmente eu e minha irmã Rosiane, filhos deste casal que nos deixa um legado, um exemplo a ser seguido e uma referência a ser permanentemente adotada em todas as nossas práticas rotineiras. Tenho certeza, por derradeiro, que meu pai, neste momento, está acolhido ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, na presença da alma bondosa de minha mãe, Dona Célia. Quero também, me estendendo um pouquinho, agradecer as imensas manifestações de solidariedade ao falecimento de meu pai, como também na própria emissora, que me presta uma singela homenagem quando você acompanhou durante esta transmissão um laço preto ao lado do nome da emissora, justamente caracterizando o luto. Encerro definitivamente entendendo que este ciclo é um ciclo da vida, que se inicia e se termina, mesmo sabendo-se que, por vezes, pode ser estendido. Mas, além do convívio, quero, de maneira já emocionada, enaltecer e confessar a minha gratidão eterna a meus pais, que é, especialmente no âmbito familiar, o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.